Isso, aí deixa eu. Isso. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Essa é a nossa aula de aprofundamento e de revisão, né? E para isso, né? Para alguns vai ser aprofundamento, porque já sabe do que a gente está falando. Para outros vai revisar, para outros é novidade, enfim. A gente está fazendo, né, essa ação, porque essa semana aqui é a semana de estudos intensivos, então é uma semana proposta justamente para isso, pela Secretaria de Educação, e para desenvolver essas atividades, nós utilizamos exercícios do Enem e da Unesp, tá? Os exercícios de Enem que nós colocamos aqui, né, que nós selecionamos, essa seleção foi feita por nós dois, né? Foi feita, né, para os exercícios do Enem, nós pegamos aquele encarte que vocês receberam e tiramos as questões de lá, depois eu posso até falar quais os números das questões que é. E as questões da Unesp nós retiramos da prova do vestibular da Unesp do ano passado, né? Da Unesp 2020, então são questões recentes. Nós colocamos aqui as habilidades gerais, né? De cada questão que a gente vai trabalhar aqui. Eu acho que não tem necessidade de ficar lendo todas, mas enfim, estão aqui relacionadas, tá? Só para vocês terem uma noção que mesmo essas provas, né, externas, que não têm relação com o Estado de São Paulo, o nosso currículo está atrelado, né, às atividades que são cobradas, né, às habilidades que são cobradas de vocês. Então, nós vamos começar. Eu não sei se vocês conseguem ver bem, tá? Vocês preferem que eu leia as questões? O que vocês acham melhor aí? Que eu vá lendo? É melhor, né? Vamos lá. Então, essa daqui é do Enem, tá bom? Na fabricação de qualquer objeto metálico, seja um parafuso, uma panela, uma joia, um carro ou um foguete, a metalurgia está presente na extração de metais a partir dos minérios correspondentes na sua transformação e sua moldagem. Muitos dos processos metalúrgicos atuais têm em sua base conhecimentos desenvolvidos há milhares de anos, como mostra o quadro. Então, antes da gente interpretar esse quadro aqui, galera, eu queria destacar com vocês o seguinte, ó. Primeiro que ele usa o termo metalurgia, certo? E aí depois ele fala, ó, extração de metais a partir de minérios, tá certo? Então, eu discuti já com vocês no primeiro ano, né? Isso é matéria do primeiro ano do ensino médio, que a metalurgia nada mais é do que isso, né? Você transformar, então, os metais. Só que os metais que a gente utiliza no nosso dia a dia, como o próprio exercício citou aí, para parafuso, panela, que seja, esses metais a gente não encontra eles puros na natureza, né? A gente precisa transformar os minérios. E o que são os minérios? Os minérios são as rochas que têm esses metais ali. Então, existe todo um processo químico para extrair os metais desses minérios, tá certo? E aí, galera, ele mostra um quadro aqui, ó. Então, ele fala aqui, né, que essa extração ela é antiga, e aqui ele coloca, ó, milênio e os métodos de extração e de operação das transformações desses minérios. Então, no quinto milênio antes de Cristo, né, AC significa isso. Então, o que acontecia? Você tinha conhecimento do ouro e do cobre nativo. Quarto milênio antes de Cristo, ou seja, foi chegando mais perto, tá? Conhecimento da prata e das ligas de ouro e prata. Das ligas de ouro e prata. Obtenção do cobre e do chumbo a partir de seus minérios e técnicas de fundição. Terceiro milênio. Obtenção do estanho a partir do minério e uso do bronze. Segundo milênio, introdução do fole e aumento da temperatura de queima. Início do uso do ferro. Primeiro milênio antes de Cristo, obtenção do mercúrio e do amálgama, cunhagem de moeda. Podemos observar que a extração e o uso de diferentes metais ocorreram a partir de diferentes épocas. Uma das razões para que a extração
e uso do ferro tem ocorrido após a do cobre e do estanho é. Então, o que ele está falando? Que o ferro aconteceu depois do cobre e do estanho. E ele quer saber o motivo. O que será que aconteceu? Então vamos lá, ó. Onde que está o cobre aqui, ó? O cobre ele foi citado, né, já no quinto milênio antes de Cristo. E o cobre também aqui no quarto milênio, ou seja, antes, certo? E o que está falando aqui, ó, no caso do ferro, né? Nesse quadradinho onde o ferro está citado, qual será a grandeza que está relacionado aqui que você não vê na dos outros, tá? É basicamente isso que o exercício quer. Vamos lá. A inexistência do uso de fogo que permitissem sua moldagem. A necessidade de temperaturas mais elevadas para sua extração e moldagem. O desconhecimento de técnicas para extração de metais a partir de minérios. E D, a necessidade do uso de cobre na fabricação do ferro. E E, seu emprego na cunhagem de moedas em substituição ao ouro. E aí, galera, mandando bate-papo aí, qual que vocês acham que é a alternativa correta? 1 minuto para pensar e responder. Analise bem o quadro, está totalmente embutido no quadro. É uma interpretação, né, Não do precisava nem quadro. saber muito, né, Nelson, do Não processo de precisa. produção do ferro, né? Isso. A gente acha muitas vezes que uma questão do Enem é difícil, tudo é total, tem um contexto químico, tudo, mas é muito mais uma interpretação de um quadro, né? Aliás, de um texto. Não precisaria ter todo o conhecimento de saber qual é o minério que produz ferro, qual é o minério que produz cobre, nada disso, tá? Então, basta ler. E ainda a professora Joelma foi bem legal com vocês e marcou tanto no quadro quanto no texto, né? Principalmente tudo a ideia para ajudar vocês. Ó, me falaram aqui pelo O, é, bate-papo o que D. pode ser a B de bola Eu ou te falei. a D de dado. Você falou a D de dado, né, Thalia? Isso. Então vamos lá. Então essas são as duas apostas. Vamos É, começar pela letra D. A necessidade do uso do cobre na fabricação do ferro. Galera, para fabricar o ferro, eu só preciso do minério de ferro. Eu não tenho necessidade de ter um outro metal ali naquela situação para que ele possa ser produzido. Então, gente, realmente a alternativa correta aqui é a letra B, tá? A necessidade de temperaturas mais elevadas para sua extração e moldagem, tá certo? Então, de fato, é a letra D. Quem me respondeu aí foi a Lívia, o Kaique, tá? Vocês estão certos. E aí, só para vocês relembrarem um pouquinho, né, que eu falei, né, como eu disse, essa é a matéria do primeiro ano do ensino médio, né, a gente já conversou sobre. Eu coloquei aqui os slides, né, quando a gente conversou. Então, o ferro, ele é extraído a partir de alguns minérios, né, o mais utilizado é a hematita, onde você tem o óxido de ferro, que é Fe2O3. E aí existem outros também, que é magnetita, siderita, limonita, pirita, mas o mais utilizado é a hematita, tá? E então, para produzir o ferro, de fato, a gente precisa de altas temperaturas. Então, esse daqui é o processo, né, que ocorre para a transformação do minério em metal, e você realmente precisa de altas temperaturas, como estava lá relacionado na tabela, tá? Você precisa que os fornos cheguem a aproximadamente 1.200 graus Celsius. Então, é por isso que o minério de ferro só foi, né, só conseguiu ser produzido a partir da evolução da tecnologia existente na época, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Eu vou ver aqui que número que é essa questão no caderno do Enem e depois que o Nelson terminar a fala dele, eu já aviso vocês, tá bom? Gente, era isso para a primeira questão, tá? Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Nelson. você pode cancela o seu Você quer que compartilhamento, eu por favor? Isso, eu vou cancelo? abrir o meu Claro. aqui, senão
Cancelei Não já, rola. né? Agora é só ver. Já. Pronto. Tá, eu não vou aumentar a tela totalmente, que eu vou acabar escrevendo aqui, né, digitando. Gente, Ok. né, bom dia novamente para vocês, né? Vale lembrar, né, é legal que eu tô aqui na sala, tem alguns alunos que não tiveram aula comigo esse ano, né? Então eles estão tendo a oportunidade de me ouvir um pouco e fora relembrar alguns alunos também que eu não tive contato, né? Muito bom. E uma coisa que eu queria falar antes de começar é quando vocês forem mandar mensagem no chat, manda no Everyone para eu poder ler também, porque teve aluno que mandou para a Joelma e eu não consegui ver a mensagem, tá? Para saber na questão da alternativa, tá? Bom, como a Joelma falou no começo, nós tivemos que preparar as aulas, tanto o NESP, Enem, nós temos aqui alunos do terceiro ano na sala aqui e ouvindo, né, que alguns que estão trabalhando, que vão poder assistir depois no YouTube, que a gente posta lá, tudo, mas são questões que nós escolhemos que têm habilidades, né, conteúdos do ensino médio dos 3 anos. Então, vai ter a primeira questão que a Joama passou, foi uma questão simplesmente do primeiro ano, de metais, de interpretação, bem legal de se fazer. Agora, eu vou fazer uma questão do segundo ano, vai ter a próxima do terceiro, e aí a gente vai fazendo esse rodízio para atingir. E a qualquer momento, vocês podem me interromper, parar e para mandar uma mensagem, tirar dúvida, pode falar tanto pelo áudio como digitando no chat. Eu estou com o chat aberto também, né? A professora Joelma está me auxiliando, olhando o chat. Então, é totalmente possível, tá? Então, eu vou ler a questão 2. Essa foi feita no vestibular da Unesp do ano passado, tá? E é uma habilidade, é um conteúdo que é trabalhado no segundo ano, primeiro bimestre. Ah, mas eu estou no primeiro ano, professor. Não tem problema, porque vocês vão reparar que não é uma questão difícil em termos de conteúdo, que ninguém aqui vai usar um conteúdo novo que não seja possível aprender, mesmo você nunca tendo visto. Vocês vão reparar nisso. Ó. Vou ler o exercício 2. Um estudante coletou informações sobre a concentração total de sais dissolvidos expressa em diferentes unidades de medida de 4 amostras de água naturais de diferentes regiões. Com os dados obtidos, preparou a seguinte tabela. Então, gente, vamos reparar aqui que ele fez o quê? Ele foi em diferentes lugares do planeta, pelo jeito, né? Porque é um estudante rico, né? No mínimo, né? Viajado, tá? É um estudante que foi para vários lugares do planeta Terra para poder coletar essas amostras de água, tá? E ele coletou as amostras. A amostra 1, ele pegou no Oceano Atlântico. Para quem não sabe, o Oceano Atlântico banha a costa brasileira, né? Tá? Então, quando você vai lá para Santos, Guarujá, Rio de Janeiro, onde for, vai ter o Oceano Atlântico ali, tá? Um dos oceanos do mundo. Ele pegou no litoral nordestino do Brasil, né? Foi lá para o Nordeste, muito chique ele, e deu uma concentração aí, tá? Uma concentração de 3,6% MV. Já chego nisso para votar. O Mar Morto fica em Israel, lá na Jordânia, né? Israel e Jordânia, né? Que no caso o Mar Morto, você já deve ter ouvido falar no primeiro ano, principalmente aquela questão de muito sal e a pessoa não afundar no Mar Morto, né? Por isso que é o nome, não tem vida lá, não tem peixe lá, porque a quantidade de sal lá é tão grande que não consegue ter vida lá, né? Porque é impossível afundar até independente, né? Porque na verdade depende da densidade e não da massa do peso, né? Isso principalmente seres vivos, né? Água mineral de Campos do Jordão. O Campos do Jordão é uma cidade aqui do estado de São Paulo, vocês sabem. Pegou uma água mineral de lá, de uma mina, muito bem bonitinho. E esse aqui talvez seja o menos conhecido, né? O Lago Titicaca. O Lago Titicaca, né? É um lago que fica na fronteira entre a Bolívia e o Peru, tá? Lá nos 2 países da América do Sul, tá? Então, ele pegou a água desses 4 lugares e resolveu medir concentração. Vamos primeiro lembrar o que é concentração. Concentração de soluções
é quando eu tenho uma determinada substância, né? Vamos falar assim, um determinado sal, para facilitar o entendimento, já que a questão é essa, um determinado sal, dissolvido em um determinado solvente, dissolvido em uma solução, que é o que a gente chama, né? Então, quando eu tenho concentração de sal, você tem que pensar o seguinte: eu tenho uma quantidadezinha de sal, independente de qual sal, né? Saibam vocês que não existe só o sal que vocês conhecem é o sal de cozinha, tá? E existem outros, dissolvido na água. É a mesma coisa você chegar lá na pia da sua casa, pegar um copo com água e pôr uma quantidade, uma mãozinha, uma pitadinha de sal lá e misturar. Quando eu dissolvo tudo, eu tenho uma solução, né? Eu tenho um sal dissolvido na água, eu tenho uma concentração preparada, tá? Então, repara uma coisa, ó. O grande questão, eu vou virar aqui a página, aqui, eu fiz a tabela aqui de uma maneira mais simples para vocês entenderem, tá? Eu não ia fazer, mas Joel me insistiu tanto, tá? Aí, enfim, ó, repara só uma coisa, ó. Aqui eu tenho uma concentração que ele falou em porcentagem, é isso que pega, ó, ele deu em porcentagem. Então, essa concentração, ele deu em porcentagem. Se vocês lembrarem bem, o nome da concentração em porcentagem, os alunos que já fizeram o segundo ano, é um nome chamado de título. Tem o título em massa, título em volume, título em massa por volume, tá? Esse MV aqui, que eu já vou entrar no mérito. E aqui ele deu uma concentração em gramas por litro, tá? Então, qual que é o problema? Aqui em gramas por litro, aqui em miligramas por litro e aqui em porcentagem também. Então, vocês separaram que são unidades diferentes, tá? É esse o grande problema. Porque, se você voltar aqui na questão, que eu ainda não li, está escrito, a pergunta é o seguinte: ao rever essa tabela, o estudante notou que dois dos valores de concentração foram digitados errados. Então, você repare bem, o estudante teve dinheiro para ir lá na Jordânia, pegar água do Mar Morto, mas na hora de usar o computador digitou errado, tá? Então, qual que é a questão do exercício da Unesp? Ele quer saber qual dos dois, foi duas amostras, qual das amostras, a 1, 2, 3 ou 4, ele digitou errado. E é esse o papel nosso aqui, descobrir qual ele digitou errado, tá? E como é que eu faço isso? Bom, para entender isso, você tem que entender uma coisa muito simples. Você não consegue comparar coisas diferentes, tá? Ou seja, você é a mesma coisa. Eu consigo comparar. Se eu tiver duas melancias, eu consigo comparar qual das duas é mais gostosa, porque elas são melancias. Teoricamente, as duas têm o mesmo sabor, vai mudar o formato, tudo. Mas o que está acontecendo nesse exercício? Eu não consigo comparar, porque a concentração em alguns estão em porcentagem, a concentração do outro em grama por litro, a dos outros em miligrama por litro e a dos outros em porcentagem. Então, nós precisamos dar um jeito de fazer tudo isso ficar do mesmo jeito. Então, como que eu faço isso? Bom, aí entra a sacada, né? E para entender isso, eu vou usar um exemplo que eu uso quando eu dou aula de física no primeiro ano. Quando eu digo para vocês assim, 100 quilômetros por hora, e tem essa barra, significa o quê? Que em uma hora eu andei 100 quilômetros. Isso que eu acabei de fazer com vocês com a velocidade de um veículo, eu estou dando um significado para a unidade de medida. Tá? Então, na verdade, o segredo para resolver um exercício de concentração não é decorar 1 milhão de fórmulas, porque você tem duas maneiras de fazer um exercício, muitas vezes. Ou é usando fórmula que você tem que decorar, ou usar o conceito, que você acaba usando uma regra de 3, que você aprende matemática lá atrás, a questão de proporção e mata o seu problema. Então, vamos usar esse negócio de conceito, tá? Vamos interpretar o que significa 3,6%. Mas primeiro entenda isso aqui. O que é M e V? Massa e volume. O que significa? Significa que eu tenho
alguma coisa em massa em gramas, dissolvido em um volume, ml, litro, tá? Então, não está escrito 3,6%. Então, a primeira coisa que você entende, ó, eu tenho 3,6%, mas é 3,6%, bom, é massa. A massa, quando vem na sua cabeça, é grama. Então, eu tenho 3,6 gramas em porcento. Porcento, vocês aprendem no 7º ano em matemática, se eu não me engano, segundo ou terceiro bimestre, que porcento é para 100, tá? Então, basicamente, você tem 3,6 gramas dissolvidos em 100 ml da água, tá? Dissolvidos em 100 ml de água. Isso aqui que eu acabei de escrever, ó, é a mesma coisa que isso aqui. Então, é uma maneira mais simples, resumida, de escrever. É que nem quando você vai, né? Eu sei que ninguém aqui bebe, né? Tudo santo, né? Mas se você vai pegar uma cerveja que está lá 4,6%, 4,8%, dependendo da marca, está dizendo que você tem 4,8 gramas em 100 ml, ou 4,8 ml, porque o etanol é dado em ml, de álcool em 100 ml da cerveja. Então, é isso que é porcentagem, tá? Então, eu matei. O outro que é de porcentagem é esse aqui de baixo. Então, o que significa isso? Ó? 30 gramas em 100 ml. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Pode me interromper, tá? Eu vou falando, eu não sei se eu estou falando com as paredes, se estão me ouvindo, mas é isso mesmo. No bate-papo ainda não tem nada, Nelson. Não, né? Tá ok. Não. Bom, agora olha o de cima. O de cima não tem porcentagem, está escrito grama por litro. É o mesmo caso do quilômetro por hora. Grama por litro significa assim, ó, 1,2 gramas em... Aí está o litro aqui. Então, não é em 100 ml. Esse litro é como se tivesse um aqui. Então, significa o quê? Que 1,2 gramas está dissolvido em 1 litro de água. 1,2 gramas de sal, tá? E aí, para ficar bem simples, nós temos 120 miligramas em 1 litro. Bom, eu fiz essa jogada, interpretei. Mas agora que eu interpretei, eu tenho que resolver o meu problema. Por quê? Porque não está tudo igual. Então, nós temos qual o problema? Ó, aqui está ml, ml, aqui está tudo em grama, só tem 1 miligrama, mas aqui nós temos ml. Então, o segredo desse exercício é você lembrar uma coisa muito importante, tá? Ou eu passo tudo para ml ou tudo para litro. Deixa tudo igual, porque facilita muito. Então, se você lembrar um pouco, você vai lembrar que 1 litro é a mesma coisa que quantos ml? Alguém lembra? 1 litro tem quantos ml lá? 10, 100, 1000, milhão? Alguém lembra? E aí? 1000, muito bem, Lívia. Então, tem 1000. Então, no lugar de 1 litro, eu vou pôr 1000 ml para facilitar a nossa vida. 1000 ml. Tá vendo que ficou tudo com ml do lado de cá? Ficou. Porém, agora cai em outro problema. Bem simples, ó. Aqui tem 1000 ml e aqui tem 100. Eu preparei essas fraçãozinhas aqui para ficar mais fácil, ó. Vou escrever aqui o de cima em forma de fração. Entende esse em como uma coisa em outra, uma divisão. Esse está dentro daquilo. Então, eu vou escrever assim, ó. Eu tenho 3,6 gramas em 100 ml, correto? Está escrito do mesmo jeito que o de cima. Porém, eu quero fazer esses 100 ml virar 1000. Por que virar 1000? Porque eu fazendo virar 1000, eu faço ficar igual aos 1000. E eu acho que para vocês é mais fácil. O aluno, particularmente, prefere muitas vezes multiplicar do que dividir. Então, é muito mais fácil isso.
Então, se você reparar bem, o que, que eu fiz para o 100 virar 1000? Você consegue imaginar? Você faz uma conta, né, para aqueles que fizeram pré-escola e aprenderam tabuada, sabe que você pegou 100 e fez vezes 10, não foi? Então, 100 vezes 10 dá 1000. Resolvi um problema. Só que aí você tem que lembrar uma coisa muito simples: isso aqui é uma fração. E você aprendeu no 6º ano do ensino fundamental, quando você estuda fração, você aprendeu o seguinte, que toda vez que eu multiplico o lado de cima ou o lado de baixo da fração, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar o outro lado. Eu não multipliquei o lado de baixo por 10, vou multiplicar o lado de cima por 10. Então, 3,6 vezes 10 vai dar 36. O que significa isso, professor? Não entendi. Não entendeu? É o seguinte, esse 3,6 gramas em 100 ml é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 36 gramas dissolvidos em 1000 ml ou 1 litro de solução. É a mesma coisa. Então, não tem erro. Então, esse ficou igual. Então, repara só. Esse já está em 1000. Eu simplesmente vou copiar. Esse já está em 1000. Eu simplesmente vou copiar. Só que, Nelson, olha só, esse aí tá aqui miligrama. está em miligramas. Tá? Só que eu não quero em miligramas, porque os dois de cima estão em gramas. Agora eu tenho que lembrar, como eu faço para transformar miligrama em grama? Porque eu não quero miligrama, eu quero grama. Miligrama é 1000 vezes menor que o grama. Então eu tenho que pegar esse número 120 e dividir por 1000. Como que eu divido ele por 1000? Eu ando 3 casas para cá, eu faço a divisão. Então, esse número é a mesma coisa que 0,120. Agora passou a ser a mesma coisa. Porque lembra que eu falei? Você não consegue comparar banana com laranja. Eu tenho que comparar coisas iguais. E esse daqui cai no mesmo do de cima. Ó. Eu tinha 30 em 100. Eu tenho que multiplicar para virar 1000 aqui. Eu tenho que multiplicar por 10 em cima e embaixo. 30 vezes 10, 300. Ou seja, aqui eu tenho 300 gramas em 1000 ml. Repare, o mais importante de tudo isso que eu acabei de fazer é o seguinte, gente. Deixa eu apagar isso aqui que não vai usar. Que a gente não usou um conceito de química avançado. Você reparou que tudo que eu falei, independente de você estar no primeiro, segundo, terceiro, você trabalha isso desde lá do 6º ano, antes do 6º ano. Você está usando conceitos de matemática, habilidades básicas de matemática, de fração, você está trabalhando o conceito de transformação de unidade, que você aprende antes até do 6º ano, e assim sucessivamente. Agora que eu tenho isso aqui tudo igual, eu não preciso me preocupar com aquele. Vou até marcar isso aqui em verde. Pronto. Agora, repara só. Esquece um pouco essas duas tabelas aqui e vamos olhar aqui. A questão agora é vamos ver se ele fez certo. Agora entra um pouco de conceito, eu não diria geográfico e químico, mas você tem que ter um pouco de noção básica assim. Vamos pensar. Nós temos 4 coisas ali. Oceano Atlântico, Mar Morto, água mineral e lago Titicaca. Desses 4, qual deles é aquele que mais tem sal dissolvido? O que mais tem. Esse é campeão de audiência. Qual deles tem mais sal dissolvido? É aquele que tem tanto sal que não dá para ter vida. Simples assim. Então, o que mais tem sal dissolvido é o Mar Morto. Esse é o campeão da audiência. Você pode até se confundir com os outros, mas o Mar Morto é recorde de audiência. Aí você vai ter que olhar aqui e ver, dessas concentrações, qual delas é o número maior? Se você olhar o 36, 1,2, 0,12 e 300,
que é aquela base da reta numérica que você aprende também lá no sexto ano, você vai ver que o número maior é esse 300 aqui, ó. Ou seja, esse 300 era para estar aqui no Mar Morto. Tá? Muito bem? Agora entra o segundo maior. Vamos pensar. Bom, o primeiro maior é o que mais tem sal. Eu entendi isso, professor. Você entendeu certo. Vamos pensar agora no segundo maior. Tem que ter sal também. Água mineral eu tomo. Todo mundo aqui sabe que você não toma água aqui salgada, né? Você não toma, a menos que você queira fazer um soro fisiológico, né? Mas você não vai tomar que não tenha sal. Então, o que tem sal aqui é só o Oceano Atlântico, depois do Mar Morto. Porque água mineral, numa garrafa, você toma. O lago Titicaca é um lago, você sabe que é água doce. Água não é porque é água doce que tem açúcar, mas é água doce, é uma água que não é salgada. Então, o segundo maior é o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, o número maior depois do 300 é o 36 gramas. Então, esse é o segundo maior, 36 gramas. E o terceiro maior? Aí já começou a azedar o pé do frango para vocês. Ou você pensa em interpretação e vê que se eu... Tem duas maneiras de ver agora. Ou você usa a lógica básica, que é o seguinte. Se o segundo maior fosse o lago, aliás, o terceiro maior fosse o lago, eu teria que pôr o 0,120 aqui embaixo. Para eu pôr o 0,120 aqui embaixo, eu teria que pôr 1,2 aqui. Aí eu inverti 3. E o exercício me garantiu que eu só inverti 2. Tá? Uma outra maneira de você pensar é o seguinte. Um lago, por estar no ambiente, ele é muito mais dissolvido vários sais minerais do que uma água mineral que é mais excludente, está lá bonitinha, para você tomar, passou por um tratamento e tudo mais. Então, na verdade, o que vai acontecer? Como só tenho esses aqui para inverter, tá? O 1,2 é do lago, que é o terceiro maior. Afinal de contas, como eu falei, ele é o terceiro que mais tem. O lago... Tudo bem, Thalia. Tchau, tchau. Até outra hora, até semana que vem, tá? E o menor é a água mineral. Como sempre, né? Se você pegar um rótulo de água mineral, você vai ver que as quantidades lá são bem pequenininhas. E aí, eu tenho aqui o menor valor. Ou seja, agora eu olhando, comparando essa coluna com essa, esse é o certo e esse é o errado. O que mudou? Ó, a primeira ficou igual, o segundo mudou, o terceiro ficou igual e o quarto mudou. Ou seja, aonde teve alteração? Teve alteração aqui e teve alteração aqui. Ou seja, o cabeçudo errou nesses dois. Ou seja, no Mar Morto ele digitou errado e no Lago Titicaca. Aqui, alternativa A. Nossa, mas você fez tudo isso, levou quase meia hora, já está acabando a aula para fazer um exercício. Gente, eu estou fazendo, explicando passo a passo, interpretando como eu havia falado antes. Então, infelizmente, demora um pouco mais. Mas com o treino você não levaria tanto tempo. Eu